Tudo bem? Olha, eu vou compartilhar uma coisa que realmente me chama a atenção. Nesses mais de 20 anos, onde é que eu percebi que lidar com a terapia tomista modifica, ou terapia médica tomista, né? Porque a gente entende a neurobiologia de cada parte do cérebro. Ele tem modificado a vida dos meus pacientes e de forma gigantesca. Isso me alegra muito. Então, eu vou compartilhar uma das... o livro deve sair pro ano que vem, né? Que dá um trabalho terrível, mas eu já vou por um dos pontos que é a chamada, que eu trabalho muito, que é a corruptibilidade da alma. Corruptibilidade da alma. Tem indivíduos que chegam de forma já fragmentada. Você pode achar o intelecto, a alma, a mente, né? Mas de forma que o ser ou ente está rompido, está fragmentado. E por si só, o indivíduo que vive fragmentado, né? Quando você vai trabalhar isso, o indivíduo que está ali, casamento fragmentado, está tudo dando errado, os filhos, o trabalho, a vida religiosa do indivíduo, a parte metafísica, veja, corruptibilidade da alma. Então, essa ação, a substância que o indivíduo tem, que é uma substância composta, e eu vou mostrar isso com o tempo, mas ela é composta, nossa ação, nossa substância ela é composta, de forma que a substância, ela se encontra, vamos dizer, eduzida. Quer dizer, no momento de uma geração da potência da matéria. Quer dizer, a potência da matéria. A potência da matéria. Vamos pôr numa realidade. Como que é você trabalhar a potência da matéria na prudência? Como que é trabalhar a potência da matéria na fortaleza? A sua reta razão de agir é covarde? Você foge das coisas? Você vê alguém sendo enganado? Você aceita isso com uma tranquilidade? Quando é para você honrar o seu pai e sua mãe, você finge que não é com você, você foca só nos defeitos dele. Isso é um indivíduo corruptível na alma. Quando uma mulher resolve não seguir a finalidade existencial dela, ela está fragmentada, o ato dela está desnorteado, ou a reta razão do agir dela está completamente caótico, porque ela perdeu uma noção. Eu atendi essa semana uma mulher de 58 anos, veja só, 58 anos, uma empresária muito bem sucedida, mas essa desorientação ou a corruptibilidade da alma dela, quer dizer, a forma da fortaleza, da justiça, da prudência ou da potência da matéria que ela deveria ter, não aconteceu. Qual que é a reclamação dela? Doutor, eu queria ter tido filhos. Doutor, eu trocaria esses milhões para ter família. Eu não tenho ninguém, doutor. E isso a pessoa chorava compulsivamente. Isso já havia várias histórias, várias experiências de tentativa de suicídio, de autoextermínio. Veja como que um dos temas da alma, do intelecto, o indivíduo que é corrupto, ou está com a alma que foi fragmentada, foi destruída, ele fica, a potência da matéria vai ser ridícula. A pessoa não vai ter nem a consciência de saber quais os padrões comportamentais, presta atenção, padrões comportamentais que podem modificar o cérebro. Vou te dar um exemplo clássico. Por exemplo, um episódio depressivo maior, nós temos uma redução do metabolismo do córtex pré-frontal. Vai ouvindo. Córtex pré-frontal, um episódio depressivo.
seja maior, seja com sintomas leves, com essa paciente, mas com uma causa existencial. Veja o quão é difícil, porque a causa não é uma causa simplória. Foi conceitos que foi colocando na cabeça dela e ela aceitou isso como um norte existencial. Vamos lá. Então, córtex, então nós temos uma repercussão neurobiológica. O córtex pré-frontal não funciona, tem uma redução de metabolismo. O córtex do cíngulo anterior também. Ele, às vezes, aumenta o metabolismo, o hipocampo, às vezes, fica completamente desgovernado, o córtex frontal tem uma redução do metabolismo gigantesco, o outro córtex, o córtex órbito-frontal, tem uma redução metabólica, tanto o córtex órbito-frontal, pré-frontal e o giro do cíngulo. Veja que, e mais, aquele eixo, o eixo HPA, o eixo hipófise adrenal, ele faz cronicamente alterações morfológicas. Você está entendendo? Uma mulher que sofre e que modifica a forma de agir, ela vai sendo modificada neurobiologicamente. E com esse eixo da hipófise adrenal, a hipófise hiperativa, o córtex, produção de cortisol lá em cima, isso significa que a redução da atividade metabólica também determina uma alteração metabólica e da neurobiologia. Então, o cérebro dessa pessoa não vai trabalhar da forma como deveria. Se a gente acha isso por exames, a gente percebe isso. Como explicar uma indivíduo que é uma mulher que ganha isso, mas a vida não faz sentido, que ela vai tentar suicídio? Então, o sistema nervoso central, ele se molda às experiências. Então, as palavras, os conceitos que vai nutrindo a sua vida, ela pode literalmente transformar num indivíduo autodestrutivo. Ele vai modificando. Veja, por isso que na terapia, a terapia que eu vou organizando é para ordenar o indivíduo novamente. Quando eu propus, por exemplo, para essa senhora a possibilidade dela adotar crianças, diz ela que nunca nem tinha pensado nessa possibilidade. Ela não tinha nem pensado. A reação na hora foi impressionante. O olho dela mudou, o semblante dela mudou. Eu diria, sendo bem neurologista, né? A natureza da neuroplasticidade do cérebro dela mudou. Sendo bem psiquiatra, né? O humor dela, dentro dos conteúdos das críticas da razão, dos conceitos, entrou um conceito novo na vida dela. Dentro da psicoterapia, houve uma existência onde é que agora a reta razão, quer dizer, o motor existencial do indivíduo, houve um ordenamento. A capacidade de adaptação do sistema nervoso central e diante das influências dos ambientes, digo ambiente da influência, são esses conceitos que vão adentrando de forma generalizada e que a maioria não faz ideia. Então ela, por exemplo, fala: doutor, por que ninguém me falou que eu poderia ter tido uma família, que era mais importante isso para mim? Por que ninguém falou? Por que todo mundo estimulava ela? Nossa, a empresa está fantástica, ganha mais dinheiro, ganha. E afunda. Percebe o grau de doença que nós estamos? A epidemia das doenças psiquiátricas, alguns gostam de doenças da saúde mental, mas é uma doença neuropsiquiátrica, doença psiquiátrica, que precisa de psicoterapia. Se não for uma psicoterapia que tenha ordenamento, fica o indivíduo perdido. Então essa mulher, ela ficou perguntando: por que eu vivi isso? E ela ainda falava claramente: doutor, eu não sou feminista. Eu não sou. Tá, tudo bem. Mas aí eu fui elencando para ela o que era
ser, ela falava, eu não sou, mas eu ajo. Veja como que nossa mente, nosso cérebro tem que ser um exame de consciência muito profundo, porque a neurobiologia vai modificando o nosso cérebro. E essas ações que são, em tese, gratificantes, reforçada por todo mundo, presta atenção, ele estimula o sistema límbico e paralímbico. Límbico e paralímbico. Límbico e paralímbico. E o córtex insular. E isso fica hipertrofiado. Há uma ativação metabólica gigantesca. E isso faz o indivíduo só pensar nisso, em produzir e em ganhar. Mas e a família? E as coisas maiores? E a metafísica? E a finalidade existencial da vida? Não. Até a neurobiologia vai sendo modificando de tal forma que até isso a pessoa não pensa. A pessoa fica perdida. Então, entenda que nós temos saídas na psicoterapia que ela realmente modifica o cérebro, tem uma alteração neurobiológica. Consequentemente, você tem um comportamento diferente. Você tem outro indivíduo que estava ali, né? Que, como diz ela, na minha infância eu sonhava em ter 6, 7 filhos e hoje eu estou só. Então, o cotidiano nisso é o que vai nos nortear. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a análise. Depois nós vamos entrar nesse tema, hein? Na psicoterapia psicanalítica, ele, às vezes, o foco é muito os desejos, as vontades. E essa paciente, em especial, ela fez mais de 10 anos de psicanálise. O foco, então ela já chegou ali com muita... culpando o pai, culpando a mãe, e foi um trabalho árduo até arrancar até ela ver os lados positivos, os lados mais elevados da família. Então explicava muito bem o quão ela fugiu de ser mãe, porque ela foi banhada num ambiente de conceitos doentios. Então, foque e faça uma reorganização na forma de pensar. Não tenha medo. Então, esse ponto, né, a corruptibilidade da alma é fundamental numa terapia. É fundamental porque a potência da matéria ela é muito grande. Mas se ela está destruída de forma neurobiológica, o trabalho fica mais árduo? Fica. Mas a resposta é outro indivíduo. Então, nós vamos caminhando e com dados e mostrando que temos saída, sim, para esse estado de coisa que contaminou a sociedade. E não significa porque todo mundo está indo para o buraco que você também tem que estar lá. Você tem que estar lá, no mínimo, longe do buraco, avisando para as pessoas. Certo? Reestruturar a cognição, a consciência, a alma, para nortear o cérebro. E assim realmente ter uma vida plena em todos os eixos que ela é possível e que ela está aí para te alimentar. E um abraço e vamos junto.